Movimento literário arcadismo. O arcadismo foi um movimento literário europeu do século XVIII. Caracterizou-se por retomar as temáticas da antiguidade greco-latina e pela ênfase em descrições bucólicas da natureza. O nome dessa escola estética refere-se à Arcádia, região campestre da Grécia Antiga, onde viviam pastores e poetas. O contexto histórico. O século XVIII é também conhecido como século das luzes ou século da filosofia. Foi durante esse período que aconteceu o Iluminismo, movimento intelectual que deu origem às ideias de revolução, liberalismo, cidadania, direitos humanos, bem como impulsionou a busca pelo conhecimento em áreas diversas. Os pensadores iluministas baseavam-se no princípio da racionalidade. A razão humana é que deveria conduzir o desenvolvimento das ciências, da política e da vida cotidiana das pessoas, iluminando-as do obscurantismo, da ignorância e do desconhecimento. Características do arcadismo. Embora tenha surgido em um período de rupturas e muita agitação política e intelectual, os escritores arcades faziam textos amenos, contemplativos, em busca do equilíbrio e da restauração do caos reinante na escola barroca. O arcadismo recorria ao bucolismo, aos temas pastoris, aos elementos da natureza. Era comum que os poetas arcades assinassem seus versos em pseudônimos, com nomes de pastores gregos e romanos. Temática e estilo greco-latino são, aliás, recorrentes, seja pelo uso das formas helenicísticas de poesia, onde, epissédio, canto e etc., seja pela presença de figuras que compõem o imaginário da Grécia Antiga, como as ninfas, as musas, os deuses e os pastores. Por isso, o arcadismo é também chamado neoclassicismo, ou seja, a retomada de elementos da antiguidade clássica. As principais características desse movimento são o culto à sensibilidade, a fé na razão e na ciência, interesse pelos problemas sociais, necessidade de viver o momento presente, carpe diem, eliminação das inutilidades, fingimento poético, pastoril, uso de pseudônimos líricos e sátiricos. Principal autor do arcadismo português, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Nascido em Setúbal, Portugal, em 1765, Bocage é considerado um dos principais autores do arcadismo português. Foi também marinheiro e, aos 21 anos, embarcou para a Índia. Ao ser promovido tenente, desertou. Viveu em Macau até 1790, quando retornou a Portugal e associou-se à Segunda Arcádia Portuguesa, adotando o pseudônimo Eumano Sandino. Em 1795, foi preso pela Inquisição pelo conteúdo anti-absolutista e blasfemo dos versos, pavorosa ilusão da eternidade. Encarcerado, traduziu obras de poetas latinos e franceses. Foi liberado apenas ao se mostrar conformado com as tradições morais e religiosas da época. Continuou seu trabalho de tradução escrita até sua morte, em Lisboa, em 1805. A obra de Bocage tem duas fases. A primeira é composta de temas sátíricos, permandeado de erotismo e humor profano. A segunda corresponde a um período lírico, quando adotou o procedimento literário do arcadismo, sendo equiparado aos principais nomes da poesia portuguesa. A poesia de Bocage elegeu principalmente as temáticas do amor e da desilusão amorosa, permeada por essenciais, cenas noturnas, apreço pelo mistério e certa
sentimentalidade que transcenderam as convenções arcades. Por isso, é também considerado um autor pré-romântico. Exemplo da poesia de Boccaccio. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como são cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se, os amores incitam nossos obscuros ardentes. Eis-la, de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que tão clara, mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Zéfiro é um deus grego que personifica o vento oeste. Arcadismo no Brasil. O arcadismo no Brasil é anterior ao barroco e anterior ao romantismo. Esse movimento também é conhecido como neoclassicismo, devido à retomada dos valores gregos e romanos, ou setecentismo, já que o estilo ocorreu no século XVIII. O arcadismo teve sua principal representação brasileira em Minas Gerais, especificamente na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Alguns autores arcades, inclusive, participaram da Inconfidência Mineira. Filosoficamente, o movimento aproxima-se das ideias do iluminismo. Em termos de análise literária, é possível dizer que o arcadismo brasileiro tem manifestações diferentes: as obras líricas, as satíricas e as épicas. Contexto histórico. O arcadismo no Brasil teve início em 1768, com a publicação de Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Os autores arcades, em geral, viveram na cidade de Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto, Minas Gerais. Alguns desses escritores, inclusive, participaram da Inconfidência Mineira, movimento separatista que buscava desvincular a região brasileira da coroa portuguesa. Assim como Tiradentes, o único dos envolvidos da Inconfidência Mineira a ser condenado à morte, tornando-se mártir posteriormente, os escritores foram presos após Joaquim Silvério dos Reis deletá-los. Como punição, Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique e Cláudio Manuel da Costa supostamente suicidara nessa prisão. O suicídio é questionado por alguns críticos, que sugerem que o autor foi, na verdade, assassinado. Principais autores do arcadismo no Brasil: José Basílio da Gama. José Basílio da Gama, natural de São José do Rio das Mortes, atual cidade de Tiradentes, Minas Gerais, Basílio da Gama nasceu em 1741. Estudou no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, até o Marquês de Pombal, à frente da metrópole portuguesa, banir do Brasil os padres jesuítas da Companhia de Jesus. Anos depois, foi para a Itália e associou-se à Arcádia Romana, assinando como pseudônimo de Termindo Cipílio. Viveu também em Portugal, onde foi preso, acusado de ser partidário dos jesuítas. Mudou de ideia na prisão e tornou-se pombalino. Foi membro da Academia das Ciências de Lisboa, cidade em que faleceu em 1795. A obra mais famosa de Basílio da Gama é o poema épico O Uruguai, em que relata não as paisagens bucólicas típicas do arcadismo, mas um episódio de combate. Os 7 povos das missões indígenas, liderados por padres jesuítas, levantaram-se contra o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Foram então
chacinados pelas tropas portuguesas e espanholas. A obra também antecipa a figura do índio heróico, elemento que aparecerá na fase indianista do romantismo brasileiro. O tom do poema, no entanto, é anti-jesuíta, dedicado ao irmão do Marquês de Pombal. Os versos de abertura já demonstram que os verdadeiros heróis da epopeia de Basílio da Gama são os europeus. Então, o poema épico uruguai, né, ele trata dessa batalha entre os índios e os brancos, né, através dos jesuítas. É como se no livro o Basílio da Gama ele tivesse acusando de fazerem a cabeça dos índios contra os portugueses. E assim ele ganhou preço pelo Marquês de Pombal e isso ajudou ele na época da prisão. Vemos agora um trecho de Uruguarani, de Basílio da Gama. Canto 1. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que odeiam cadáveres despidos, pastos de corvos, dura nos vales, o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai. No seu sangue dos reais lavou a afronta. No canto terceiro, Cacambo, um dos guerreiros indígenas, conversa com o fantasma de Cepé e ateia fogo na mata para atrasar o avanço das tropas portuguesas e espanholas. Canto 3. Só na outra margem não podia, entanto, o inquieto Cancambo achar sossego. No perturbado, interrompido sono, talvez fosse ilusão, se lhe apresenta a triste imagem de Cepé despido, pintado o rosto do temor da morte, banhado em negro sangue, que corria do peito aberto, e nos pisados braços ainda os sinais da miséria caída. Cláudio Manuel da Costa. Nascido em 1729 em Ribeirão do Carmo, atual cidade de Mariana, Minas Gerais, Cláudio Manuel da Costa estudou no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, e depois formou em idade de volta ao Brasil, atuou como advogado em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Depois assumiu o cargo público de secretário do governo da capitania. Influenciado pelas ideias iluministas, envolveu-se com o movimento da Inconfidência Mineira, sendo preso no ápice da revolta. Foi encontrado enforcado em sua cela no dia 4 de julho de 1789. Cláudio Manuel da Costa assinava seus versos com o pseudônimo de Glaucestes Saturnio. Apesar de ter sofrido alguma influência barroca, os princípios arcaicos da paisagem mineira é presente, especialmente na recorrente menção a pedras e minérios. Vemos agora um poema do Cláudio Frei Santa Rita Durão. Santa Rita Durão, ou Frei José de Santa Rita Durão, nasceu em Cata Preta, nos arredores de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 1722. Estudou com os jesuítas no Rio de Janeiro. Foi para um seminário na Europa e nunca mais voltou ao Brasil. Foi um religioso brasileiro, poeta e orador dos grandes representantes da poesia épica brasileira na época da colonização. Faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 24 de janeiro de 1784. Trecho do poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão. Bárbaro, a bela disse, tigre e não homem, porém o tigre, por cruel que brame, acha forças no amor, que enfim o dormem. Só a ti não domou, por mais que eu te ame. Fúrias, raios,
coriscos, que o ar consome. Como não consumis aquela infame? Mas pagar tanto amor com tédio e asco. Ah, que corisco és tu, raio penhasco. Trecho do canto 4, onde narra a morte de Moema. Tomás Antônio Gonzaga. Nascido na cidade de Porto, em Portugal, no ano de 1744, era filho de pai brasileiro. Chegou ao Brasil aos 7 anos e estudou com os jesuítas na Bahia. Retornou a Portugal para formar-se em Direito na Universidade de Coimbra. De volta ao Ouro Preto, e apaixonou-se pela adolescente de 17 anos Maria Doroteia de Seixas, a Marília a quem dedicaria grande parte de sua obra. Nunca chegou, contudo, a casar-se com a moça. Acusado de envolvimento com a Inconfidência Mineira, foi preso e levado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Foi deportado em 1792 para Moçambique, onde permaneceu até sua morte, em 1810. Os versos dedicados a Marília, sob pseudônimo Arcade de Dirceu, são os mais célebres de Tomás Antônio Gonzaga. De traço pré-romântico, os poemas têm um tom pessoal que escapa às características neoclássicas. Poema de Tomás Antônio Gonzaga. Lirão, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vivia de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sois queimado. Tenho própria casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Este monte respeita o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfonia, que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela, mas tendo tantos dotes da ventura, só a preço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado, porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Diferença entre o barroco e o arcadismo. O arcadismo surgiu como escola estética que se opôs ao barroco. Enquanto os versos barrocos eram gestados no conflito da existência dual, carne e espírito, céu e terra, teocentrismo e antropocentrismo, nas contradições da existência humana, o arcadismo procurou restabelecer o equilíbrio à luz da razão, da racionalidade natural. Se o barroco tinha por tema transversal o temor pela fugacidade das coisas, ansioso com o fato de que tudo se transforma e se dissolve, o arcadismo, por sua vez, abraçou o eterno devir. Já que tudo é instável e fugaz, deve-se viver cada momento com tranquilidade e leveza. Ligado, o barroco preocupou-se com o pecado, o inferno e a salvação. Já o arcadismo trouxe imagens do período da Antiguidade Clássica, deuses, ninfas, musas. Existem ainda as diferenças no uso da linguagem. Os poemas barrocos são hiperbólicos, repletos de metáforas, exageros e rebuscamentos, ao passo que os poetas do arcadismo propõem a simplicidade e a clareza em seus versos. Bom, como podemos perceber, o arcadismo
ele visa o homem, ele visa a natureza, o contato do homem com a natureza. O campo é muito presente, a questão da... A mulher aparece como musa, aquele ser intocável. Então todos os autores, eles têm uma musa, os pseudônimos são muito presentes. Então é um momento oposto ao barroco, é um momento de clareza, é um momento em que o homem foge da cidade grande e vai para o campo. É um momento em que o homem, ele quer ser pastor, ele está preocupado com a natureza, ele está preocupado com as belas imagens, com o amor intocável, o amor que fica na imaginação. Ele busca inspiração das musas. E aí, mais uma vez, retorna o movimento greco-romano, como vimos já presente no classicismo, que aconteceu na Europa, né, no século XVII.